Amigos e amigas do Estratégia, Jean Wilbert aqui do outro lado da telinha para conversarmos sobre mais um informativo do STF, o número 955 na nossa tela. Direito financeiro para iniciar e a questão da exploração dos recursos naturais não renováveis e repasse de royalties aos municípios. Uma ação direta de inconstitucionalidade quanto ao artigo 9º da Lei 9790, e estamos aqui verificando que os estados repassam 25% dos royalties recebidos pela exploração dos recursos naturais, ou seja, petróleo, recursos hídricos para a produção de energia elétrica e recursos minerais, em seu território para todos os municípios do seu respectivo território, ou seja, não apenas para aqueles municípios que são os exploradores. E então essa é a grande discussão. Por quê? Porque esse artigo 9º da Lei 7990 foi questionado pelo governador do Espírito Santo. O que o governador do Espírito Santo diz? Ele diz que isso vai contra o Pacto Federativo. Por que vai contra o Pacto Federativo? Segundo o nosso Espírito Santo, segundo o nosso governador do estado do Espírito Santo, há uma inconstitucionalidade com base nos seguintes argumentos. É que eu gosto bastante de realmente repassar os argumentos. Como os senhores e senhoras podem perceber, quem está acompanhando nossos informativos, eu busco sempre os votos divergentes, eu busco sempre o voto teor completo e muitas vezes eu leio as próprias petições dos autos quando disponíveis para que eu possa realmente tomar a dimensão da argumentação jurídica. E isso é fundamental para quem faz concurso público. É claro que a parte mais importante é efetivamente estudar as decisões, mas em uma prova oral e uma prova subjetiva a capacidade de desenvolver os argumentos é fundamental, por isso que eu considero bastante importante também conhecer os votos divergentes e os próprios argumentos trazidos pelas partes. Então, o nosso querido aqui Espírito Santo, governador do Espírito Santo, o que ele disse? A retribuição financeira de que trata o dispositivo constitucional tem por finalidade compensar ou indenizar os estados e municípios afetados pela exploração de recursos naturais, ou seja, aqueles produtores que são compensados pelos reflexos da atividade econômica desenvolvida e sobre o modo de vida de suas respectivas populações. Então não há espaço aqui para o legislador distribuir parcela dessas receitas a estados e municípios que não são afetados pela exploração desses recursos naturais. Então a regra considerada no artigo 9º da Lei 7990 fará com que, a título de exemplo, a capital Vitória fique com parte dos royalties de mineração recebidos pelo estado do Espírito Santo, mesmo não tendo qualquer relação com essa atividade econômica e não sofrendo por isso os reflexos do seu exercício. E aqui, o que aconteceu? Eu tenho de concordar com o governador, por isso que eu falo da importância de olhar os argumentos e desenvolver o seu próprio raciocínio. É por isso que eu costumo colocar os meus juízos de valor em alguns pontos dos informativos, até para dar esse clique e desenvolva o seu argumento. Porque em uma prova oral, um examinador pode pressionar a saber a sua opinião para ver se você consegue desenvolver bem o seu raciocínio. E aqui a Dinha Juizada, ela desenvolve muito bem. Eu não estive em cidades com exploração de recursos naturais, mas eu vivi em duas cidades em que havia a construção de barragens e realmente o modo de vida da população se altera com um enorme fluxo de pessoas, aumenta a criminalidade, a necessidade de maior policiamento, pessoas estranhas na cidade o tempo todo. Em uma das cidades em que eu convivi, houve, uma cidade vizinha que eu morava, houve um aumento dos crimes contra a dignidade sexual, ou seja, todo o modo de vida daquela comunidade se alterou. Então faz sentido essa alegação do governador do estado do Espírito Santo, porque ele olha, diz assim, você vai compensar municípios que nada tem a ver com essa exploração, que não sofrem os seus reflexos, que não têm o seu modo de vida alterado, enquanto isso as cidades que realmente são impactadas receberão bem menos. A pergunta é se o STF concordou com essa tese e o STF não concordou com a tese. O STF disse o seguinte: prevaleceu aqui o voto do ministro Edson Fachin, no sentido de que a imposição legal de repasse de parcela das receitas transferidas dos Estados-membros para os municípios integrantes da territorialidade deve ser feita de maneira geral e isso é constitucional. Então nós temos aqui uma participação,
no resultado de compensação financeira pela exploração de recursos naturais, que é uma receita transferida, não tributária de cunho originário. Então, os royalties são uma receita transferida não originária de cunho, de cunho originário. O que que isso importa? O que que importa falar que é uma receita transferida não tributária de cunho originário? Importa dizer o seguinte: a incidência de royalties, arrecadação de receita pública é temática substancialmente diversa da respectiva partilha ou distribuição, ou seja, do rateio das verbas públicas. Só que nós estamos falando aqui de receita originária ou não? Segundo o relator, não se trata de receita originária dos estados e municípios. Olha só. Essas receitas de royalties para o Edson Fachin são receitas originárias da União, não dos Estados-membros. Isso é importante porque, sendo receita originária da União, ela pode distribuir em tese da maneira que melhor lhe aprouver. Por que que essas receitas seriam originárias da União, segundo o relator que convenceu a maioria dos julgadores? Porque a propriedade desses recursos minerais é federal. Se a propriedade desses recursos minerais é da União, a receita originária é da União. Então, com isso, afastou-se a reivindicação de que os royalties seriam dos estados e municípios. Então, aqui, o Edson Fachin fala que não se pode fazer confusão conceitual em relação à classificação das receitas quanto ao vínculo que origina, ou seja, receitas derivadas e originárias, e quanto à fonte de receita, ou seja, próprias e transferidas. Só que o próprio STF vem fazendo confusão a respeito desse tema. Então ele fala que não se pode fazer confusão, só que lá na DIN 4606, o ministro Alexandre de Moraes, relator, falou exatamente o contrário e chegou a um resultado idêntico. Então olha só, o próprio STF, o ministro Alexandre de Moraes, na época defendeu a posição em sentido exatamente contrário, de que as receitas dos royalties não são da União, mas sim dos estados e municípios. São receitas originárias dos estados e municípios. No entanto, ele ainda considerou que o tema deve ser tratado por lei federal. Então, o voto do ministro Alexandre de Moraes foi muito pior do que o voto do ministro Edson Fachin, porque ele fala que as receitas são originárias dos estados e municípios, mas diz que, ainda assim, por se tratar de uma matéria de cunho nacional, com impacto nacional, deve ser regulada por lei federal pela União, o que causa muita estranheza. Ora, como a União, ainda que haja aí um efeito federal, pode redistribuir verbas que não são delas via legislação federal? Isso seria extremamente esquisito, muito embora foi o que prevaleceu nessa ADIM 4606. Então, nesse aspecto, pelo menos o voto do ministro Edson Fachin é melhor. Só que aí vem a questão, mas e quanto ao pacto federativo? Olha, para ser sincero, do ponto de vista prático, o STF não dá muita bola para o Pacto Federativo. Por isso que ele fala, e o que tem ele? O STF repeliu mais uma vez a ofensa ao Pacto Federativo, dizendo que o repasse de receitas originárias dos estados a outros entes federativos até poderia causar isso, mas nós estamos aqui diante de receitas não originárias dos estados e sim da federação, como nós acabamos de ver, da União. Segundo, há aqui um caráter de nacionalidade, né? É por isso que, diante da equivalência da territorialidade com o alcance do preceito legal, se trata de norma federal a qual ostenta a abrangência nacional. Então, a titularidade da União sobre os recursos minerais e as receitas decorrentes da exploração econômica desses bens públicos indicam o caráter federal da respectiva norma. Foi isso que havia decidido lá no STF na ação direta de inconstitucionalidade 4606, como eu já havia adiantado. Aqui há um voto vencido, adivinha de quem foi esse voto vencido? Do ministro Marco Aurélio. Ele se julgava procedente o pedido da ADIM, por entender que a lei federal não poderia definir a distribuição do resultado da exploração de petróleo aos municípios, tendo em vista a autonomia normativa dos Estados-membros. Então aqui hei de concordar com o ministro Marco Aurélio, que me parece que a União não poderia fazer essa redistribuição e não da maneira que fez, parece, ao meu entender, que é uma lesão aqui ao Pacto Federativo. Não foi isso que prevaleceu. O que prevaleceu é que não há lesão ao Pacto Federativo. Aqui, nessa votação, se entendeu que essas verbas são originárias da União e que são, então, transferidas aos estados e redistribuídas aos municípios, e que
Aqui, nesse caso, a normativa é nacional e ela pode redistribuir a todos os estados. Diante disso, não há inconstitucionalidade no artigo 9º que foi atacado. Essa foi a decisão prevalente após longas discussões, porque esse tema é extremamente polêmico e causou muita polêmica em razão dos valores que envolve. Parece que a matéria foi resolvida pelo STF e a distribuição se fará para todos os municípios do estado e não apenas para os municípios produtores. Podemos então passar à nossa segunda jurisprudência. Falamos agora de direito processual civil, legitimidade do Ministério Público em ação civil pública e FGTS. E aqui vamos lá, direto para o dispositivo, porque ele é muito importante. Parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, Lei 7347, fala que não é cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam, entre outras coisas, tributos, contribuições previdenciárias ou FGTS. Então não cabe ação civil pública para discutir. E o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, artigo 127 da Constituição Federal, dizendo que o MP trata dos direitos individuais e sociais, e tratando-se de direitos individuais, devem ser indisponíveis. Aí vem a pergunta, o MP tem legitimidade para mexer com FGTS? E o Ministério Público tem legitimidade para mexer com FGTS em ação civil pública? Parece haver aqui dupla vedação, porque o FGTS é direito individual disponível e em ação civil pública não se discute FGTS. Mas, no caso aqui, a jurisprudência do STF superou os óbices, ambas as impossibilidades para dizer que o Ministério Público pode sim, tem legitimidade para discutir FGTS e, em especial, tem essa legitimidade para discutir via ação civil pública. Então, olha só o que o STF decidiu no caso. Considerando se tratarem de direito individual homogêneo com relevância social, o MP pode ajuizar, por exemplo, uma ação civil pública para discutir a liberação de todas as contas de titularidade do empregado e não somente a conta atrelada ao último vínculo de trabalho. Por que isso? Vamos primeiro discutir por que o MP pode tratar de FGTS. O MP pode tratar de FGTS por quê? Ele tem legitimidade para tratar de direitos sociais e individuais indisponíveis. Então, o Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública para a defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Agora, quando se trata de direitos disponíveis, individuais disponíveis, o MP só terá legitimidade para ação civil pública quando envolver direitos individuais homogêneos disponíveis que tiverem interesse social, ou seja, apresentarem relevância social. E nesse caso aqui, realmente o FGTS hemos de reconhecer que traz aí relevância social. Então, havendo relevância social, aqui o MP pode discutir. Então esse é o primeiro aspecto, a possibilidade de o MP discutir isso aqui, de o MP poder referir em questões de FGTS. Segundo ponto que nós temos de tratar é a questão da legitimidade do Ministério Público para tratar isso via ação civil pública. Por quê? Porque em ação civil pública, em tese, não se discute FGTS, mas nós estamos aqui diante de uma situação específica. Por quê? Porque nós não estamos tratando de FGTS de maneira muito rasa, mas sim de FGTS em maneira bastante mais ampla. E nesse caso, entende o STF que quando discutimos o FGTS em contextos mais amplos, nós podemos entender que esse contexto de extrema relevância social vai admitir a discussão via ACP. Por quê? Porque essa vedação do artigo 1º, parágrafo único, deve ser discutida conforme a Constituição Federal e assim interpretada. A teleologia, o objetivo dessa vedação do artigo 1º, parágrafo único, foi o de impedir a vulgarização da ação coletiva, evitando que ela fosse a ACP fosse utilizada apenas para a movimentação de contas do FGTS ou para discutir as hipóteses de saque. Até aqui tudo bem, mas quando nós envolvermos questões mais amplas, então os interesses sociais de alta relevância devem prevalecer, superando essa vedação e autorizando que se discuta direitos individuais homogêneos via
CP. Então, cuidado com essa questão, porque nós temos aqui a possibilidade de discussão via ACP de ação, via ACP de saque de FGTS ou liberação das contas em casos mais amplos. Foi isso que o STF decidiu. Ele acabou aí trazendo uma exceção à regra do parágrafo único do artigo 1º da ação civil pública. Isso é bastante importante. Provas do MP, atentos a isso. O MP pode discutir via ação civil pública liberação de contas de FGTS. Então, atenção para isso. Vamos para a nossa próxima jurisprudência, que vai falar sobre direito penal, lavagem de dinheiro e exaurimento da infração antecedente. Para ser sincero, eu fiquei aqui bastante em dúvida, para não dizer que eu fiquei até um pouco incomodado com essa jurisprudência. Por quê? Porque essa jurisprudência ela traz realmente uma situação de, vamos dizer assim, que causa um desconforto. Porque olhem a situação específica aqui. O inquérito foi instaurado para apurar o cometimento por parlamentar federal e seu assessor de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ou seja, houve apreensão aqui de vultosa quantia em espécie na posse do assessor quando ele tentava embarcar em avião utilizando passagens custeadas pelo próprio representante da sociedade, né? Pelo próprio parlamentar federal. E a Procuradora-Geral da República apresentou denúncia, então, em desfavor do deputado, imputando-lhe o cometimento de delitos tipificados no artigo 317, parágrafo 1º, né, do Código Penal, ou seja, a corrupção passiva com aumento de pena. E ainda de lavagem de dinheiro, né, crime contra a administração pública e nos termos da Lei 9613, com redação pela Lei 12683. Então, segundo a denúncia, o parlamentar, na condição de líder do partido, teria recebido, aí, por intermédio de assessor, vantagem indevida, visando obter apoio para manter determinada pessoa na presidência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, e a denúncia diz que o parlamentar teria deixado de praticar ato de ofício consistente na fiscalização das atividades do Poder Executivo e da administração pública indireta, infringindo seus deveres funcionais. Além disso, o investigado, com a finalidade de ocultar a natureza e a origem, a disposição e a propriedade da quantia que ele havia recebido, teria ordenado que o assessor movimentasse o dinheiro, camuflando as notas pelo corpo, sob as vestes, nos bolsos do paletó, junto à cintura e dentro das meias, de modo a dissimular a natureza, a origem e a propriedade dos valores, caso fosse surpreendido que realmente veio a ocorrer. Dentro desse caso, diante desse caso, o que o STF entendeu? Que não configura crime de lavagem de dinheiro a conduta de esconder o dinheiro derivado da propina nas vestimentas, buscando viajar com as notas ocultas em voo doméstico. E também não configura o delito a conduta de dissimular, ou seja, mentir, uma vez descoberto, a natureza, a origem e a propriedade desses valores. Então, aqui isso causa um desconforto em razão do nosso, assim, o sentimento de justiça, né? De, poxa, o cara tá aí carregando dinheiro, quando é pego ele mente de onde vem esse dinheiro e nada disso se encaixa na conduta de ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, movimentação, propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direto ou indiretamente, de infração penal, que são os termos da Lei 9613. Então, a denúncia aqui foi recebida apenas em parte, né? Por quê? Segundo o STF, quanto ao delito do artigo 317, parágrafo 1º, ou seja, a corrupção passiva com causa, aumento de pena em razão da infração do dever funcional, tá tudo ok, a denúncia atende aos requisitos. Agora, quanto à lavagem de dinheiro, segundo o STF, não vislumbrou narrativa fática em ensejar a configuração típica da infração. Segundo o STF, a conduta delituosa adicional da lavagem, ela demanda nova ação dolosa distinta daquela que é própria do exaurimento da infração anterior. E segundo o STF, a conduta de esconder as notas pelo corpo, sob as vestes, nos bolsos, junto à cintura, dentro das meias, não se reveste da indispensável autonomia em relação ao crime antecedente. Mais do que isso, também são atípicas a dissimulação da origem dos valores, visto que é ausente o ato voltado ao ciclo do branqueamento, ao ciclo da lavagem. Então, a falta de justificativa a respeito da origem da quantia ou a apresentação de motivação inverossímil não estão inseridas estão inseridas no direito do investigado de não produzir prova contra si mesmo. Então, o STF parecia ter abandonado essa ideia e ele retornou a ela. Eu digo isso porque o STF entendia inicialmente
que quando o sujeito se imputava falsa identidade no momento da prisão, ele não cometia crime algum, porque isso estava dentro do direito dele de não produzir prova contra si mesmo. Depois de um tempo, o STF, na minha opinião, felizmente, voltou atrás e disse não, ele tem direito de silenciar, mas se ele se imputar uma identidade falsa, ele vai cometer crime sim. Ele não tem direito de mentir a sua identidade para a polícia, que é uma conduta ativa e praticar então um delito. Aqui parece ser exatamente a mesma coisa. O sujeito poderia ter silenciado, não era obrigado a falar absolutamente nada sobre a origem desse dinheiro. Mas uma vez que ele ativamente, dolosamente se propõe a falar sobre a origem desse dinheiro, se ele mentir apresentando uma motivação, uma razão inverossímil, isso não está inserido no direito de não produção de prova contra si mesmo. Ele está produzindo elementos falsos e isso me parece evidente que é um ato adicional ao fato dele ter recebido a propina. Absolutamente diferente, adicional, separado, autônomo. Agora, não foi assim que o STF entendeu. Então, segundo o STF, ocultar o dinheiro nas vestes do corpo para viagem nacional e mentir quando pego a origem, a destinação desses valores, não configura lavagem de capitais, não configura, e a lavagem aqui, na verdade, não é exatamente, muito embora nós chamemos esse crime de lavagem, na verdade é a ocultação, dissimulação da origem dos valores que tem origem ilícita. Então o STF aqui me parece dar um passo atrás na sua jurisprudência, mais uma vez faz uma interpretação extremamente ampla do direito de não produção de prova contra si mesmo, autorizando o sujeito a mentir a origem do dinheiro, mentir a proveniência desses valores que estavam com ele. Então, mais uma aqui alteração da jurisprudência, a memorização cabível aqui é fatos considerados atípicos por não terem esse elemento adicional de autonomia em relação ao crime antecedente. Vamos à nossa próxima jurisprudência, direito constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, homologação de acordos e a questão desse acordo eventualmente impedir uma ação direta de inconstitucionalidade. Então a jurisprudência aqui é: o tão só fato de uma lei possuir destinatários determináveis não retira o seu caráter de generalidade e abstração, não torna a lei de caráter geral, não torna a lei de caráter individual. O mero fato de existirem destinatários determináveis não vai tornar a lei de efeitos concretos. Ela se mantém geral e abstrata, não é transformada em lei de efeitos concretos. O fato de a norma ter sido fruto de acordos homologados judicialmente, transitados em julgados, não afasta a possibilidade de controle concentrado de constitucionalidade da respectiva norma. Então, olha só aqui qual é o caso concreto. O município de Palmas, em Tocantins, ele vai lá e edita ele edita uma lei transformando o cargo de analista técnico jurídico em procurador do município. Transforma aqui em procurador municipal. O prefeito ajuiza no Tribunal de Justiça uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. E o Pleno do Tribunal de Justiça, por maioria, não conheceu da referida ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Ele entendeu, por maioria, inadequação do procedimento escolhido em razão de veicular pretensões deduzidas na inicial. Ou seja, qual foi o procedimento que ele escolheu? A ADIM. E segundo, ele aponta aqui uma suposta mácula à coisa julgada, e visto que as normas contestadas seriam fruto de acordo homologado judicialmente, sendo, portanto, inviável, no seu entender, a rediscussão da matéria. E o que entendeu o STF? O STF entendeu que o tão só fato de a lei possuir destinatários determináveis não lhe retira o caráter abstrato geral e também não lhe transforma em lei de efeitos concretos. Ou seja, essa primeira tese aqui, de que o procedimento foi inadequado, está equivocada. O Tribunal de Justiça deveria ter conhecido da ação porque o procedimento foi adequado. Ou seja, o tribunal dizia que era uma lei de efeitos concretos e como lei de efeitos concretos não cabe controle concentrado de constitucionalidade. Não cabe aqui uma análise do ponto de vista da legislação, porque ela não tem caráter abstrato e geral, não poderia sofrer controle de constitucionalidade nessa via. O STF
repudiou, ele refutou essa tese. Segundo o STF, não subsiste a afirmação do Tribunal de Origem no sentido de que a norma tida por viciada não pode ser objeto de ADIM. O que se discute é a constitucionalidade da lei impugnada e não o trânsito julgado dos acordos homologados judicialmente. Então, o que o STF está dizendo aqui? Ele está dizendo, primeiro, foi adotado assim a via procedimental correta era a ADIM, porque na verdade a lei tem efeitos aqui abstratos, ela tem caráter geral, ou seja, não é uma lei de efeitos concretos, então cabe a ADIM. E segundo, o fato de ela ter sido derivada de acordos homologados não tem problema, isso não vai retirar a possibilidade da lei ser contestada via ação direta de inconstitucionalidade. Era só o que me faltava mesmo, uma lei derivada de uma decisão judicial, um acordo homologado e não poder ser mais questionada. Quer dizer, existem decisões judiciais inconstitucionais. Se existem decisões judiciais inconstitucionais, evidentemente, o fato de ter sido homologado um acordo e transitado em julgado nem está em discussão aqui. O que está em discussão é o próprio teor da norma. E aí fiquem atentos, porque a primeira turma ela deu provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário. Olha só, chegamos aqui, como foi a ADIM ajuizada no TJ, houve um recurso extraordinário e estamos aqui no agravo regimental do recurso extraordinário e determinou o retorno do processo ao Tribunal de Origem para que seja julgado o mérito da ação direta de inconstitucionalidade estadual. Por isso, Marco Aurélio aqui, inclusive, ele registra que, em observância ao princípio da vedação da supressão de instância, é inviável a apreciar a controvérsia diretamente pelo Supremo, haja vista que não houve julgamento do mérito pelo Tribunal de Origem. Ou seja, ele falou assim, não vamos aqui já sair julgando essa ADIM, por quê? Porque tem que primeiro julgar lá, sob pena de supressão de instância. E vamos à nossa última jurisprudência do nosso informativo, direito processual penal, prerrogativa de função, natureza do crime e justiça comum. O fato de o agente ocupar cargo público não gera por si só a competência da Justiça Federal. Essa é definida pela prática delitiva. E se os delitos imputados, apesar de supostamente cometidos quando o investigado ocupava o cargo público, não estão relacionados a esse cargo, não incide o foro por prerrogativa de função. Então essa jurisprudência é extremamente relevante. O que ela está dizendo é que o foro por prerrogativa de função não mais se aplica apenas pelo tempo em que o parlamentar ou o exercente do cargo público exercia aquela função ou estava naquele cargo. Depende da vinculação, da relação do crime em tese cometido com a função. E o fato de ser um parlamentar federal não atrai a competência da Justiça Federal. Nós temos que ver se existem bens e interesses da União em jogo, ou seja, depende da prática do crime, qual crime foi cometido. Então esses dois pontos são fundamentais para a prova de magistratura estadual, magistratura federal, MP. Fiquem atentos a isso. Então, vamos à nossa situação fática aqui. O agravante ele pretendia a remessa dos autos à Justiça Federal em razão de um dos investigados ocupar atualmente o cargo de deputado federal. E a questão aqui também paralela envolve a incidência do foro por prerrogativa de função, que o STF entendeu não incidir. Aqui, a turma destacou não haver bem da União envolvido na causa, ou seja, o fato de o agente ocupar um cargo público federal não gera por si só a competência da Justiça Federal. Essa é definida pela prática delitiva, qual crime foi cometido. E aqui, como não foi cometido nenhum crime que envolva bem da União, não há que falar em competência da Justiça Federal. Então, o Marco Aurélio, relator, asseverou que a competência da Justiça comum aqui impera, tendo em vista que os delitos imputados, apesar de supostamente cometidos quando o referido investigado ocupava o cargo, inclusive na época de senador, não estão relacionados a esse cargo. Portanto, o julgamento da causa não cabe sequer ao Supremo Tribunal Federal. Então, ressaltou-se aqui que a prerrogativa de foro pressupõe a prática do ato criminoso no exercício do cargo. Sim, só que tende também a estar relacionado com as funções desempenhadas. Então, aqui incide o foro quando o crime é cometido no exercício do cargo e com relação às funções. E o caso é de mandar o processo para o juiz de primeiro grau quando o crime é cometido durante o exercício do cargo, mas não relacionado às funções desempenhadas. Então aqui, jurisprudência extremamente relevante no caso de cometimento de crime durante o exercício do mandato, só que sem relação com o mandato, primeiro, o juiz de primeiro grau. Não é foro por prerrogativa de função. Segundo, mesmo sendo parlamentar federal, não havendo aí uma lesão a bem e interesse da União, justiça estadual. E esse é o nosso informativo 955 do STF. Muito obrigado por estar aqui conosco no Estratégia Carreiras Jurídicas.